beleza. Deixa eu ver se tá direitinho. Tá, direitinho. Beleza. Tranquilo. Beleza, beleza. Então preste atenção, por favor. Assunto importantíssimo, né? Falaremos de processos de formação de palavras. Hoje é a primeira aula sobre esse assunto. E depois eu libero para você fazer suas perguntas aqui pelo Instagram do Amo Direito. Fechou? Beleza? Hoje eu falarei principalmente das derivações. E quero conversar a respeito desse assunto com você, até para dar sequência à aula de que eu falava lá na semana passada, na segunda-feira passada. Aliás, para quem perdeu a aula da semana passada, ela está lá no meu YouTube, tá? Está lá no meu YouTube, beleza? Lá no meu canal. Falei sobre prefixos e sufixos. Fechou, né? Agora, preste atenção. Quando eu vou falar sobre processos de formação de palavras, antes de qualquer coisa, é importante entender o seguinte. Antes de qualquer coisa, eu tenho que saber que no geral, existem 3 tipos de palavras. No geral, olha, existem as palavras, no geral, né? As palavras primitivas, as palavras derivadas e as palavras compostas. No geral, eu tenho esses tipos de palavra, essas formas de palavras. Beleza, né? De boa? Tranquilo. Palavras primitivas, são aquelas que são originárias, que são primeiras. Claro, são as palavras primitivas, como por exemplo, pedra. É uma palavra primitiva. Uma palavra originária. Beleza, beleza. A palavra derivada é aquela que, obviamente, é derivada da palavra primitiva. É o caso, por exemplo, de apedrejar. Apedrejar. Apedrejar é, evidentemente, uma palavra derivada. Uma palavra que foi formada por derivação, a partir da palavra primitiva. Claro, eu mantive o radical e alterei a palavra, modifiquei a palavra, criando uma nova palavra. E existem as palavras compostas, que são aquelas formadas pela junção de 2 ou mais radicais. É o caso, por exemplo, de passatempo. É o caso, por exemplo, de passatempo. Passatempo é evidentemente uma palavra composta. É uma palavra composta porque foi formada a partir de 2 radicais. 2 ou mais radicais. Então, antes de eu começar a falar da teoria propriamente, é fundamental que você entenda o seguinte. No geral, quer dizer, há algumas exceções, mas no geral, em língua portuguesa, as palavras podem ser primitivas, derivadas ou compostas. Quando é que as palavras são primitivas? Elas são primitivas quando são originárias, quando são primeiras, quando surgiram desse jeito, como elas são na língua portuguesa. As derivadas são aquelas que vieram das palavras primitivas. Por exemplo, feliz é primitiva, infeliz é derivada, por meio do acréscimo de um prefixo, ou de um sufixo, ou de outras possibilidades de derivação.
Já a palavra composta é aquela formada pela junção de dois ou mais radicais, beleza? Aí eu formo a palavra composta. E é justamente por isso, preste atenção, que os dois principais processos de formação de palavras são a derivação e a composição. E é por isso que os dois principais processos de formação de palavras são a derivação e a composição. Claro, a derivação para formar palavras derivadas e a composição para formar palavras compostas. São as duas principais formas, não é, de formação, são os dois principais processos de formação de palavras. A derivação e a composição. A derivação para formar palavras derivadas e a composição para formar palavras compostas. Aí, no geral, eu posso dizer para você algumas coisas. Quer ver? Preste atenção, por favor. O que eu posso dizer no geral? Olha só. E esse é um assunto que sempre cai em criatura. Sempre. Sempre aparece. É assunto que sempre aparece. Beleza? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Assunto que sempre aparece. Então, olha só. Processos de formação de palavras. Eu tenho, por exemplo, a derivação. Fechou. A derivação. A derivação pode ser prefixal, pode ser sufixal, pode ser prefixal e sufixal, pode ser parasintética, pode ser imprópria, ou pode ser regressiva. Ou pode ser regressiva. E existem também os processos de composição. A composição por justaposição, e a composição por aglutinação. Por aglutinação. Beleza ou não? Então, esses são os principais processos de formação de palavras. A derivação e a composição. Assunto que sempre aparece, e você sabe disso, né? Assunto que sempre cai, e você sabe muito bem disso. A derivação prefixal, a sufixal, a prefixal e sufixal, a parasintética, a imprópria, a regressiva. E a composição por justaposição ou por aglutinação. Assunto importantíssimo que sempre cai. E é o assunto de que eu vou falar hoje, tá? As derivações e as composições. As derivações e as composições. Então preste atenção. Para ser bem rápido e não tomar aí muito seu tempo, não, eu vou só apagar esse lado aqui, não é? O meu lado direito agora, né? O nosso lado direito, para que eu possa explicar essa nossa fileira da esquerda. Aí depois eu escrevo de novo, tá? Sem problema. Aí depois eu escrevo de novo. Beleza, beleza. E isso aqui mata muitas questões de concurso. Porque, olha só. Por favor. Importante demais isso aqui, ó. Importante demais isso aqui. Olha só, por favor. Eu tenho feliz, 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 tarde. Se eu coloco um prefixo, aí eu falo para você que essa palavra foi derivada por prefixação. É uma palavra que sofreu derivação prefixal. Ué, então é óbvio. A palavra derivada por prefixação
é aquela, não é, a qual eu acrescento um prefixo. Isso aqui é uma derivação prefixal, porque é a formação de uma nova palavra a partir do acréscimo de um prefixo. É a formação de uma nova palavra a partir do acréscimo de um prefixo. Beleza ou não? É a formação de uma nova palavra a partir do acréscimo de um prefixo. Felizmente, é uma palavra que sofreu derivação sufixal. Claro, derivação sufixal. Eu formei uma nova palavra a partir do acréscimo de um sufixo, evidentemente. E se eu colocar infelizmente? Aí você sabe, eu tenho uma palavra que sofreu derivação prefixal e derivação sufixal. Derivação prefixal e sufixal. Já que eu coloquei o prefixo e o sufixo. Mas aí o problema é que você não pode confundir esta aqui com esta outra aqui. Tanto em infelizmente, eu tenho prefixo e sufixo, quanto em entardecer. Nos dois casos, eu identifico prefixo e sufixo. Qual é a diferença? É que no caso da derivação prefixal e sufixal, se eu retirar só o prefixo, a palavra existe. Se eu retirar só o sufixo, a palavra existe. É isso aí. Se eu retirar o prefixo, felizmente existe. Se eu retirar o sufixo, infeliz existe. Se eu retirar só um, a palavra continua existindo. Entardecer, não. Se eu retirar só o prefixo, a palavra não existe mais. Se eu retirar o sufixo, a palavra não existe mais. Essa é a diferença entre a derivação prefixal e sufixal e a parassintética. Tanto na prefixal e sufixal quanto na parassintética, eu tenho prefixo e sufixo. Só que, na parassintética, se eu tirar qualquer um dos dois, a palavra deixa de existir. Nunca houve tardecer e nunca houve entarde. Preste atenção. Compreender isso aqui é fundamental. Isso sempre cai, sempre cai. Compreender isso aqui é importante demais. Por várias razões. Por várias razões. Preste atenção, por favor. O que acontece, na verdade, é o seguinte. Papai, o carrinho foi de elevador, a mamãe foi de escada e eu fui de elevador sozinha. Bom demais. A Clarinha. Dá tchau pro pessoal aqui, ó. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Aí o que acontece? Olha só, por favor. O que acontece? Nesse caso aqui, parasíntese. Parasíntese. Síntese não é formação? Síntese não é formação? Pois é. Na síntese da palavra, o prefixo e o sufixo entraram ao mesmo tempo. Na síntese da palavra, o prefixo e o sufixo entraram ao mesmo tempo. É uma parasíntese. Isso é uma informação importante demais no que se refere à origem das palavras. Se você pega, por exemplo, um dicionário etimológico que mostra a origem da palavra, você descobre, por exemplo, que lá pelo século XV já havia registro da palavra infeliz. Lá pelo século XV havia registro de felizmente. Mas a forma infelizmente só surgiu depois. Só surgiu lá pelo século XVIII. Certo? Já, por exemplo, na formação da palavra entardecer, na etimologia, na origem da língua, nunca existiu entarde e nunca existiu tardecer. A diferenciação entre a prefixal e sufixal e a parassintética me dá uma pista sobre a origem da palavra, a origem das palavras. Fechou? Tranquilo? Então, derivação prefixal, eu coloco o prefixo. Derivação sufixal, eu coloco o sufixo. Derivação prefixal e sufixal, eu coloco prefixo e sufixo, mas eu não preciso colocar os dois ao mesmo tempo. Eu posso colocar um de cada vez. Derivação parassintética, prefixo e sufixo, mas obrigatoriamente eu tenho que colocar os dois ao mesmo tempo. Fechou? Tranquilo? Beleza, beleza. Agora, escute só. Eu vou apagar aqui como eu prometi. Eu vou apagar aqui como eu prometi, para falar agora da imprópria e da regressiva.
para que eu possa falar da imprópria e da regressiva. Beleza ou não? Olha só. É imprópria, derivação imprópria, derivação regressiva. A derivação imprópria é usar a palavra numa classe gramatical que não lhe é própria. Usar a palavra numa classe gramatical que não é a sua classe gramatical de origem. Uma classe gramatical que não é própria. É isso. Aí, por favor, na derivação imprópria você mantém a grafia da palavra. Não muda nada, não coloca prefixo, nem sufixo, nem nada. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Se eu escrever assim, ó. O não é substantivo. O não é substantivo? Legal. O não é substantivo. Beleza. Por que o não é substantivo? Porque nesse caso, a palavra não foi usada como substantivo. Engraçado, né? Porque a palavra não originalmente é um advérbio. Mas esse não aqui é um substantivo. Esse não aqui é um substantivo. Tanto é verdade que ele está sendo acompanhado por um artigo. Tanto é verdade que isso aqui é o sujeito da oração. É o sujeito da oração. Quem é que é substantivo? É o não. O não é um substantivo. Isso aqui é o sujeito da oração. Portanto, a palavra não, que originalmente é um advérbio, nesse caso foi usada como substantivo. Derivação imprópria. Porque eu usei a palavra numa classe que não lhe é a própria. Por exemplo, cinza. Cinza é substantivo. Ou falei besteira. Cinza é adjetivo. Ou é substantivo? Ou eu falei certo? Ou eu falei errado? O que você acha? Cinza originalmente é substantivo mesmo. É a cinza da madeira. É a cinza da queima. Não é? A cinza que restou. As cinzas. Aí quando eu falo para você que aquele livro tem capa cinza, eu estou usando substantivo como se fosse adjetivo. Derivação imprópria. Derivação imprópria. Beleza ou não? Beleza? Na derivação imprópria você mantém a estrutura da palavra, mantém a grafia da palavra e altera apenas o quê? A classe gramatical. E altera apenas a classe gramatical. Escuta. E se eu disser que você está muito Einstein hoje? Você está muito Einstein hoje. Olha que legal. Eu estou usando o nome de Einstein como adjetivo. Eu estou usando o nome de Einstein como adjetivo. É porque originalmente é o nome de uma pessoa, de um cientista, Albert Einstein, daquele físico lá da teoria da relatividade. Nesse caso, eu usei como adjetivo. Tanto é verdade que eu usei como adjetivo que eu escrevi com inicial minúscula, porque deixou de ser um substantivo próprio e passou a ser um adjetivo. Aconteceu a chamada derivação imprópria. Aconteceu nesse caso a chamada derivação imprópria. Então guarde isso. Derivação imprópria. Você mantém a grafia da palavra, mantém a estrutura da palavra e altera apenas o quê? Apenas a classe gramatical da palavra. Engraçado. Existem situações, na derivação imprópria, existem situações em que você muda a subclasse. Por exemplo, você faz o substantivo comum virar substantivo próprio. Substantivo próprio é especificativo. O nome de uma pessoa é um substantivo próprio. João. Porque mesmo que você conheça muitas pessoas com o nome de João, quando você fala João, você se refere a um João só. Já, por exemplo, a palavra pedra é substantivo comum, porque é genérica. A palavra pedra não faz com que você observe uma pedra só. É um termo absurdamente genérico. Pois é,
eu tenho uma prima que tem um cachorro. E o cachorro da minha prima se chama Boi, porque o cachorro é muito grande. Olha que interessante. O nome do cachorro é Boi. A palavra boi, que originalmente é um substantivo comum, nesse caso, passou a ser substantivo próprio. Passou a designar um ser de maneira absurdamente específica. Passou a ser substantivo próprio. Interessante, né? Isso também é derivação imprópria, tá? Isso também é derivação imprópria. Beleza ou não? Agora, a derivação regressiva. Preste atenção demais, demais, demais. Demais, por favor. Porque esse é um assunto bastante sério. Derivação regressiva. O que acontece? Imagine que eu tenha verbos e substantivos. Eu coloco alguns verbos aqui, como por exemplo o verbo combater, que deu origem ao substantivo combate. Existe, por exemplo, o verbo pescar, que deu origem ao substantivo pesca. O verbo trabalhar, que deu origem ao substantivo trabalho. Que deu origem ao substantivo trabalho. Pois é, o que é a derivação regressiva? É essa situação em que o verbo é a palavra primitiva e o verbo diminui, o verbo regride, diminui, o verbo encolhe. Ele encolhe e forma um substantivo menor, menor do que o verbo. A palavra diminui. Pescar vira pesca, trabalhar vira trabalho. É por isso que a derivação regressiva é chamada também de deverbal. É deverbal porque faz o verbo deixar de ser verbo. É deverbal porque faz o verbo encolher. E o verbo, portanto, deixa de ser verbo. Beleza ou não? O verbo encolhe. Então, olha que interessante. Na derivação regressiva, o verbo é a palavra primitiva e o verbo diminui o seu tamanho natural, formando um substantivo. E aí eu falo assim, que isso aqui é a palavra primitiva, e isso aqui é a palavra derivada por regressão. É a palavra derivada por regressão. Beleza? Aí, ó. Agora deu certo. É a palavra derivada por regressão. Então, na derivação regressiva, o verbo é a palavra primitiva e o verbo diminui, encolhe o seu tamanho natural para formar um substantivo. Para formar um substantivo. Mas cuidado, cuidado porque eu posso ter situações assim, ó, quer ver? Preste atenção, por favor. Verifique essa outra situação. Perfumar e perfume. Perfumar e perfume. Nesse caso, não aconteceu a derivação regressiva. Porque nesse caso, não foi o verbo que formou o substantivo. Nesse caso, não foi o verbo que formou o substantivo. Foi o contrário, foi o substantivo que formou o verbo. Nesse caso foi assim, ó. O substantivo formou o verbo perfumar. Na derivação regressiva é o verbo que forma o substantivo. Nesse caso, o substantivo é a palavra primitiva
E o verbo é a palavra derivada por sufixação. Por derivação sufixal. Ou seja, eu tenho o substantivo, acrescentei o sufixo ar e perfume formou perfumar. Nesse caso, não aconteceu a derivação regressiva, aconteceu uma derivação sufixal. E você deve estar se perguntando aí, criatura, afinal, como é que eu vou saber quem veio primeiro? O verbo ou o substantivo? É só você prestar atenção numa coisa. A derivação regressiva sempre acontecerá quando o resultado for um substantivo que é abstrato e dá ideia de ação. Concorda? Combate é substantivo, mas dá ideia de ação. Pesca é substantivo, mas dá a ideia de ação. Trabalho é substantivo, mas dá a ideia de ação, né? Tá doido, muita ação. Trabalho, a pesca é uma ação, o combate é uma ação. Puxa vida, qual é a classe gramatical que originalmente dá a ideia de ação? É o substantivo. Se o substantivo está dando a ideia de ação, é porque o substantivo é derivado de um verbo. Se o substantivo está dando a ideia de ação, é óbvio, então, que esse substantivo derivou-se de um verbo. Diferentemente de perfume. Perfume é uma ação ou é uma substância? Claro que é uma substância. Então, primeiro você tem que ter o perfume para que alguém possa se perfumar. Porque se o substantivo é uma substância, ele veio primeiro. Da mesma forma, primeiro teve que existir o telefone para que depois as pessoas pudessem telefonar. Beleza? Resumindo, qual é a derivação regressiva? Aquela que é chamada de deverbal. A derivação regressiva é aquela em que o verbo encolhe para formar um substantivo. Tipo, combater forma combate. E aí você fala que o verbo é a palavra primitiva. E o substantivo formado é a palavra derivada por regressão. Só que tem que tomar cuidado, porque às vezes não foi o verbo que formou o substantivo. Às vezes foi o substantivo que formou o verbo. E como é que você vai saber? É só prestar atenção no substantivo. A derivação regressiva acontecerá sempre que o substantivo der ideia de ação. Claro, porque se o substantivo der ideia de ação, é porque ele herdou essa ação de um verbo. Ele veio de um verbo. Beleza? Para terminar. Olha só. Opa, esbarrei aqui. Olha só. A composição é aquele processo de formação de palavras, a partir do qual você forma palavras compostas, evidentemente unindo radicais, mais de um radical na formação da palavra. E qual é a diferença entre a justaposição e a aglutinação? É que justapor
é colocar um do lado do outro, uma palavra do lado da outra, sem que haja perda de som, sem que haja perda de fonema. É o caso, por exemplo, de passatempo. Passa continua sendo passa e tempo continua sendo tempo. Passatempo. É o caso, por exemplo, de girassol. Gira continua sendo gira e sol, sol. Veja que nesse caso eu acrescentei um S, mas foi para pronúncia não ficar girasol. Até porque o que vale nesse caso é a pronúncia, não é o que está escrito. O que vale nesse caso é a pronúncia, não é o que está escrito. Fechou? Aglutinação. O que é aglutinar? Aglutinar é apertar, é espremer. É isso que é aglutinar. Então, na aglutinação eu formo palavras compostas, sendo que sempre haverá, nesse caso, perda de som. Por exemplo, vai não, tá cedo. Não, eu já vou em boa hora. Em boa hora. Aglutinar não é apertar? Aí você aglutina, espreme isso aqui. Plop. Forma o quê? Embora. Já vou embora. E por aí vai. É isso que é aglutinação. A palavra embora é formada por aglutinação. Água mais ardente dá origem a aguardente. Pedra mais óleo forma petróleo. Vinho mais acre forma vinagre. Tudo isso é aglutinação. Tudo isso é aglutinação. Na aglutinação, você espreme os radicais de tal forma que haja perda de som. Beleza? Então tá, um resumo do que eu falei. E quem entrou depois, por favor, dê uma olhada. Eu vou deixar o vídeo gravado aí, tá? Vou deixar a live gravada. E dê uma olhada depois lá no meu canal do YouTube, porque tem várias aulas lá. Eu tenho várias aulas lá sobre hífen. E esse é um assunto interessante, né? Para poder falar de composição. E todas as quartas-feiras, às 18 horas, eu atualizo algum vídeo sobre gramática. E às sextas-feiras, atualizo vídeos sobre interpretação textual. Beleza? Então tá. Olha só. Do que eu falei hoje? Eu falei sobre processos de formação de palavras. A primeira aula. Falei um pouco de derivação e de composição. Mas antes eu pedi a você que tomasse muito cuidado, porque as palavras em geral são as primitivas, as derivadas e as compostas. As primitivas são originárias. As derivadas são aquelas que se derivaram das primitivas, por meio de um prefixo, um sufixo ou outro processo. E as palavras compostas são aquelas formadas por composição. Por isso que os dois principais processos são derivação e composição. São os dois principais processos. Da derivação eu falei da prefixal, você coloca prefixo. Sufixal, coloca sufixo. Prefixal e sufixal, coloca prefixo e sufixo, mas você não tem que colocar os dois de uma vez só. Parassintética, coloca prefixo e sufixo, mas é obrigado a colocar prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Tipo envelhecer, entardecer. Se você retirar só o prefixo, a palavra não existe. Eu expliquei isso lá, né? Derivação imprópria. Você mantém a grafia da palavra, mas altera a sua classe gramatical. Derivação regressiva. O verbo encolhe, formando um substantivo. Ele regride, por isso é regressiva, ou deverbal, já que o verbo deixa de ser verbo e forma o substantivo. E falei agora das composições. Na justa posição, não há perda de som. Na aglutinação, há perda de som. Beleza? Tranquilo, deixa eu olhar você de frente aqui. Espera aí. Espera aí que vai dar certo.